você sabia, olha só, que muitos temperos conhecidos do nosso dia a dia são considerados plantas medicinais? Ó, além de deixarem os pratos mais gostosos, também trazem benefícios à nossa saúde. Hoje nós vamos descobrir o poder medicinal dos temperos com a nutricionista e membro da Academia Brasileira de Gastronomia, doutora Sabina Donatelli. E conhecer, claro, a história inspiradora de uma pessoa que também está conosco nessa noite, a Sulamita. Está começando agora, ao vivo, 8h44 para todo o Brasil, para todo o território nacional, 1.500 municípios, pela Rede Vida de televisão, mais uma edição do nosso Tribuna Independente, feito com o coração, especialmente para você. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas. Tudo bem? Tudo bom. Sejam bem-vindas. Fiquem à vontade. Eu falei certo o seu nome? É doutora Sabina? Donatelli. Donatelli. Eu falei Donatelli. Então tá certo, já corrigimos. O meu também erro. É Parpinelli, é Porpinelli. Tá tudo em casa, né? Boa noite, doutora. Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso Obrigada. programa. Quer dizer que os temperos têm um poder especial, podem nos ajudar? Podem. Os temperos podem fazer, na verdade, milagres pela nossa saúde. É mesmo? Na verdade, as células funcionam a partir de energia. Uhum. A diferença entre um tempero e um remédio, quando nós pensamos em função medicinal, é que o tempero, ele conversa com a célula. Então, nosso organismo tem mecanismos naturais de reparo. Enquanto um remédio eventualmente bloqueia uma enzima com um determinado propósito, normalmente os temperos estimulam o organismo a fazer o seu trabalho da melhor maneira. Então, um mecanismo de ação é completamente diferente de um remédio, por exemplo. Quer dizer, então, aquelas pessoas que de repente comem muito apimentado ou que exageram, às vezes, em determinados temperos, podem prejudicar a sua saúde. Seria também isso ou não? Na verdade, o tempero natural, dificilmente ele vai ter uma ação maléfica. Tá. Claro que hoje se fala muito em controle de sal, por exemplo, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas, por exemplo, uma pimenta, dificilmente o excesso de pimenta vai fazer mal para alguém, dificilmente o excesso de canela poderá fazer mal para alguém, ou cardamomo, ou açafrão. Nosso organismo tem condições de eliminar o que ele não vai usar e aproveitar os benefícios desses temperos da melhor maneira. Entendi. Bom, e tem também a Sulamita Meninel. É isso? Isso. Você é mãe de uma pessoa que é portadora de paralisia cerebral severa. Isso. É isso? Isso mesmo. Quanto tempo que ela é portadora? É ele ou ela? É ele, o Gabriel. O Gabriel. Ele é portador há quanto tempo? Há 33 anos. Poxa. Ele está com 33 anos Uhum. e, por conta da deficiência, ele tomava muito medicamentos, Sei. que tinha convulsão, o anticonvulsivo dava problemas gastrointestinais. E, intuitivamente, eu fui tratando com alimentação, fui buscando, fui vendo o que seria bom para estar cuidando do estômago dele, alguma coisa. Esse daí é o Gabriel que está na tela, né? É esse aí que é o Gabriel. Isso, está mostrando imagens aí da sua família. Então, aí você descobriu que os temperos poderiam ajudá-lo, é isso? Sim, porque daí eu pensei, eu vou fazer alguma coisa para proteger um pouquinho os órgãos dele em relação à medicação. Comecei a fazer os chás de hortelã, de erva cidreira, de alecrim, e também comecei a usar em suco, salsinha, cebolinha, gengibre, e percebi uma melhora muito grande, não só no estômago, mas na parte pulmonar e na parte também no intestino, Sei. que são partes deficientes de quem tem paralisia cerebral. Tá. E qual que foi assim o resultado que você pôde notar a curto prazo? Nossa, Já veio... ele tinha muito muco no pulmão, nos Sei. pulmões. Tá. Acabaram-se o muco. Daí ele tinha constipação intestinal, que também outra coisa que mudou. Daí entrou junto outras coisas na alimentação, né? Legumes, verduras. Uhum. E na parte do estômago ele parou de ter náuseas, vômitos.
E eu acabei substituindo a alimentação pela medicação. Entendi. Doutora Sabina, na verdade, o que ela está fazendo é algo que, por exemplo, muitas pessoas que estão nos acompanhando agora podem fazer e, de repente, não têm o conhecimento de que esse tipo de tempero pode auxiliar, por exemplo, em casos de pessoas que têm esse tipo de problema com a sulamita? Exatamente. As pessoas, normalmente, a gente toma remédio, a pessoa tem uma doença, ela acha que ela tem que tomar remédio. Eu não sou contra as pessoas tomarem remédio em situações específicas, mas um caso como o dele, por exemplo, que é um acometimento para a vida toda. Né? A pessoa, se ela continuasse dando remédio para ele, com certeza ela abreviaria o tempo de vida dele, porque o nosso organismo não foi programado para tomar uma infinidade de remédios para a vida toda. Sim. Quando você compra o remédio, você lê a bula, está escrito ali por 6 meses, por 11 meses, por 2 meses, por um tempo X, mas nenhum remédio é para ser tomado para a vida toda. Claro. Então, as pessoas falam, fiquei velho, então na minha idade já é normal tomar tantos remédios. Pode ser comum, mas normal não é. Sim. Porque existem alternativas de temperos, de alimentação mesmo, que podem reduzir o número de medicamentos que uma pessoa toma e podem até eliminar completamente, como foi o caso dele, eliminar todos os remédios que a pessoa toma. Então, quando ela conta que o filho dela tinha muito muco, isso é uma reação do organismo. Se ele pudesse falar, ele ia falar, não me dá isso. Como ele não pode falar, o organismo se rebela contra esse medicamento, produzindo muco, produzindo um problema no intestino, uma constipação, uma diarreia. Então, nosso organismo tem mecanismos de reclamar quando a gente agride. Entendi. Olha só que interessante. Quer dizer, Sulamita, a gente sabe que também esses benefícios que você trouxe ao seu filho, vamos dizer assim, foi ampliado para outras pessoas. Quer dizer, a partir da história e a partir desse exemplo do seu filho, outras pessoas foram beneficiadas. Conta um pouquinho como é que isso se deu. Como eu começaram a perceber a melhora do Gabriel. E aos 16 anos ele teve uma patologia óssea severa. E eu radicalizei ainda mais na alimentação, fora os temperos, né? Uma comida muito balanceada, uma dieta muito controlada e gostosa, porque uma comida vegetariana ou vegana ou com pouco sódio, ela não tem que ser necessariamente ruim, ela pode ser muito saborosa. Foi se expandindo, né? E eu, junto com a Plural Bio hoje, tenho alguns pratos que eu comercializo e para distribuir saúde, né, para a população. Porque... A partir do seu exemplo. A partir do meu exemplo, Que coisa maravilhosa. Você vê, a gente vê, né, nascendo como o povo brasileiro é criativo, como o povo brasileiro é inteligente. Falta, às vezes, incentivo para que casos assim se transformem em histórias de sucesso, como é o seu caso. É tão bom contar isso para as pessoas do Brasil inteiro. Às vezes tem pessoas que estão em casa, estão desistindo da vida, não é, doutora? Sim. E a gente não pode deixar que essas pessoas desistam da vida. Por exemplo, eu fiquei sabendo que as ervas podem proteger o nosso DNA? Podem. Como? Todo alimento, e não é diferente com os temperos, com as ervas, elas conversam com a célula. Então, você tem uma célula programada para uma determinada função. Tá. Quando você é acometido por uma doença, você pode, eventualmente, no caso do câncer, por exemplo, a célula perde a função. A caracterização de alguns tipos de câncer é que a célula não sabe mais o que fazer, digamos assim. Quando você coloca um tempero natural, o que significa proteger o DNA? O tempero natural ele pode corrigir a função da célula. Ele pode também estimular a célula que não funciona mais a se matar. Nós temos mecanismos o nosso organismo, um processo que chama apoptose, o nome científico é o suicídio da célula que não funciona mais.
Nosso organismo tem essa inteligência de matar as células que não estão funcionando adequadamente. O tempero natural, ele faz exatamente isso, ele sinaliza para aquela célula, olha, você já pode se matar, já está na hora de você deixar de... Dá uma informação, é isso? Dá uma informação, exatamente. A nível de DNA. A nível de DNA. Que coisa! É a primeira vez que eu ouço falar disso. Primeira vez que eu ouço falar disso. Muito Acho que também é o primeiro interessante. programa de televisão que traz é. esse assunto com essa profundidade. Nós vamos continuar porque nós temos exemplos aqui. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar para você que está em casa quais são os temperos que você tem aí, ó, na sua casa, que podem mudar a sua qualidade de vida. Certo? Então fiquem comigo aqui que eu já volto para falar com vocês agora. Olha, doutora, nós colocamos aqui, preparamos aqui uma bancada. Eu queria que vocês viessem, por favor, aqui comigo. Mas antes da gente começar a falar, eu queria que a senhora respondesse uma questão que está chegando aqui. Você pode enviar a sua pergunta, 11 95033 6870. A Joana Frederico, de Urânia, São Paulo, está perguntando o seguinte: temperos desidratados, tipo alho, cebola, fazem bem para a saúde? Fazem. É claro que se você tem acesso ao tempero in natura, ele, principalmente do ponto de vista medicinal, ele pode ser mais interessante. Mas do ponto de vista gastronômico, às vezes um alho desidratado é mais interessante numa receita do que o alho in natura, porque ele fica mais suave. Então, na realidade, pode sim ser diminuída alguma propriedade, mas ainda tem propriedades medicinais, mesmo estando desidratado, que a com gente certeza. encontra com mais facilidade Sim. esse tipo de tempero. Vamos começar falando então aqui, qual que é o tempero assim que a gente pode encontrar em casa e fala assim, esse faz bem para a saúde? Eu procurei trazer alguns que são bem comuns, por exemplo, a canela. Cominho, o pessoal gosta bastante pelo Brasil afora, né? O pessoal tempera feijão, tempera carne. No Nordeste se usa bastante. Aqui tem uma mistura que eu vou explicar daqui a pouco, que é para substituir o sal. É salt free, é isso mesmo? Isso é meio americano, né? Salt free, sim. Quer dizer, sem sal. Livre de sal, Aqui é isso? não tem sal nenhum, Tá. é para quem tem restrição total de sal para ter sabor no alimento. Uma pergunta, o açafrão e o curry são a mesma coisa ou não? São diferentes? Não é a mesma coisa. O curry é uma mistura de temperos Tá. que vai açafrão também. E o açafrão, ele é puro, O é açafrão é puro. Tá. O cominho é... se você for no cardiologista, ele vai falar do seu LDL, ele vai falar especialmente da LDL oxidada, né? O cominho, ele ajuda a prevenir a oxidação lipídica. Então, isso parece um palavrão, mas ele protege as artérias. Certo. Aí eu trouxe uns mais exóticos, por exemplo, o cardamomo, que é razoavelmente incomum no Brasil, poucas pessoas usam, não é um tempero muito comum. Cardamomo muito interessante, ele tem ação, todos eles na verdade têm ação antibacteriana, esse cheiro forte, né, ajuda a matar micróbios de uma maneira geral. Mas o cardamomo, ele é usado, por exemplo, para reduzir pressão. A canela, que é bastante comum, é usada para melhorar a resistência à insulina, ou seja, para controlar diabetes. Tá. E esse aqui? E a noz moscada, moscada. que já é um pouco mais comum também, o pessoal usa para fazer bolo, para fazer doces, às vezes se coloca num pirê de batata, fica uma delícia. Mas, por exemplo, a noz moscada e o cardamomo dão uma combinação super interessante para polvilhar em frutas, para colocar, inclusive, no café. Então, às vezes a pessoa fala, eu posso tomar café tranquilo, à noite não me faz mal, eu não perco o sono. Os hindus dizem que o café está roubando a energia da pessoa. É e mesmo? você pode se proteger usando cardamomo com noz moscada. Então, Antes da gente falar dessas combinações, eu queria fazer uma pergunta sobre o contrário, né? Existe o vilão dos temperos ou não? Porque o sal, por exemplo, nós sabemos que, infelizmente, ele causa o problema quem tem pressão alta, por exemplo, não pode comer com sal, né? Exato.
qual que seria o maior vilão dos temperos? Existe? Atualmente, o sal é considerado o É o sal principal vilão entre os temperos, porque não é o sal, na verdade, é o sódio, né? O sódio que está disfarçado, às vezes, até no biscoito recheado, as pessoas não têm curiosidade de olhar, mas ali está escrito nitrato de sódio, N coisa sódio. Uma coisa, por exemplo, aquele sal do Himalaia, é diferente ou é a mesma coisa? Tem estudos recentes falando sobre o sal do Himalaia, de que ele pode, inclusive, fazer cálculos no corpo, deixar resíduos e que ele não seria interessante. A maioria dos primeiros estudos que apareceram com o sal rosa não dava conta disso, falava que o sal apenas era um sal mais exótico e que poderia ser usado no lugar do sal normal. Certo. Eu recomendo, sabe aquele sal de churrasco, sal brasileiro, sal grosso no moedor. Aquele que vem isso, as pedrinhas, isso. Tá. Esse, na minha opinião, é o melhor sal que tem. Melhor que o sal do Himalaia? Sim, melhor que o sal do Himalaia. Olha e só. pode ser usado as pedras direto para cozinhar ou no moedor para quem coloca o sal na mesa. A gente põe naquele moedor e depois vai moendo conforme... Isso, e coloca um pouquinho, faz a preparação sem também. sal. Pode ser esse? Na salada também. E usa um pouquinho de sal moído na hora. É o mais saboroso do ponto de vista gastronômico e também é o mais saudável. Porque, na verdade, as pessoas acham que tem um pouco de receio do sal grosso, que parece que fica com gosto diferente. Não tem nada a ver, né? Na verdade, infelizmente, a gente se acostumou a comer o sal muito refinado, que tem muitos produtos químicos ali para fazer essa refinação. E aí há uma estranheza, sim, quando você come o produto natural. Mas o que acontece é que você se habituando ao que é mais natural, depois você, quando come o alimento que a gente chama cheio de xenobióticos, cheio de substâncias estranhas ao nosso organismo, a gente não se sente muito bem. Agora, Sulamita, qual foi o tempero assim que mais te ajudou no tratamento do seu filho? Eu uso muito açafrão. Na verdade, eu uso todos esses temperos, né? Porque a grande maioria são antioxidantes. Então, eles fazem uma renovação celular. Entendi. Mas eu sou muito fã do açafrão da terra. E é gostoso, né? A gente acaba acostumando, né? Usando, a gente acaba acostumando, né? Acostuma. Eu acho assim, como a comida do meu filho nunca foi com muito sal, nunca usei muito sal, os temperos, eles fazem a diferença para quem não pode comer sal. Né? Eles dão um sabor diferente. Tá certo. Bom, nós vamos ensinar algumas receitas para quem está em casa, não é isso, doutora? Daqui a pouquinho, então já prepare o papel e a caneta aí, para depois não ficar desesperado. Ah, meu Deus, repete a receita. Claro que vai estar depois no site da Rede Vida, vai estar o vídeo do nosso programa, você vai poder acompanhar. Mas já pega o papel e a caneta, porque nós vamos ensinar umas receitinhas, certo, doutora? Isso. Muito bem, me aguardem aqui. Pro Paulinho que está com a voz ruim, doutora, tem algum tipo de tempero que ajuda? Olha lá, Paulinho. Todos esses aqui ele poderia usar para melhorar a voz. Podia fazer um gargarejo com cardamomo, poderia fazer com canela, poderia usar o cominho também. Pimenta. Pimenta? Sim, porque faz um aquecimento. Pimenta do reino. Pimenta do reino? Que chique, hein, Paulinho? Mas aí como é que faz? Faz o gargarejo com a pimenta do reino? Pode pôr, precisa estar um pouquinho acostumado com a pimenta. Eu indicaria começar, se não tem o hábito de comer muita pimenta, começar com a canela, com a noz moscada, começar com uma coisa um pouco mais suave. Né? Melhoras, Paulinho, melhoras. Doutora, vamos fazer então uma receitinha para quem está em casa, está nos acompanhando, para que as pessoas possam entender. Primeiro, tem muita gente perguntando aqui no nosso WhatsApp a respeito do tal do salt free. Você falou que é uma receita, esse salt free. Isso daqui o que vai? É uma misturinha. As pessoas podem juntar o que elas gostarem e irem fazendo suas experiências. Então, aqui tem uma sugestão para colocar manjericão, orégano e aí pega o limão, dá uma raspadinha na casca de limão, põe um pouquinho no forno, 20 minutos, por exemplo, em torno de 180 graus, deixa ele dar uma secadinha e mistura
a casca de limão junto com as 2 ervas. Entendi. Isso daqui usa no lugar do sal mesmo. Então, prepara a salada, ao invés de colocar sal e azeite, coloca essa misturinha de temperos com o azeite. Tá. O picante do limão com o sabor das ervas, ele vai mascarar a falta do sal. Esse daí tá pronto? Sim. Posso experimentar para ver? Pode. Posso? Olha lá, hein? Não sei Vou se tirar você aqui, tem o vou tirar aqui, hábito, vamos ver. mas... Vou pegar um pouquinho só. Gostoso. É gostoso. Você substitui o sal, quer dizer, eu pego, por exemplo, onde eu estou acostumado a utilizar o sal e utilizo o salt free. É Isso, por exemplo, vai preparar um arroz, pode colocar, refoga Gostoso, hein? normalmente o arroz e coloca isso daqui no lugar do arroz para temperar. Tá. No caso, esse é para substituir o sal. Isso. Tem um para o contrário, para substituir o açúcar? Para substituir o açúcar, normalmente a gente usa fruta, né? É. Para realçar o sabor, eu gosto muito dessa misturinha que eu havia falado antes de cardamomo com noz moscada. Então, pega um pouquinho de... Você pode colocar em partes iguais, uma colher, por exemplo, de chá de noz moscada, uma Sei. colher de chá de cardamomo, mistura, deixa no vidrinho e quando vai tomar um café, por exemplo, polvilha essa misturinha no café. Polvilha em cima nossa, com leite quente, agora que vem o inverno, fica uma Pois é. delícia. Melhora o sono, ajuda a relaxar, não vai ter pesadelo. Aproveitar para pedir para o Abdi filmar aqui a canela. Olha só, essa canela em pó aqui, por exemplo. A gente costuma fazer, por exemplo, no churrasco, faz aquela bananinha, sabe, na brasa, e depois põe canela. E algumas pessoas também utilizam canela em outras circunstâncias. A canela, eu posso utilizar ela dessa maneira? Ela não é muito quente, não, a canela? Falam que é quente, não é? A canela é quente, mas quando a gente fala que um alimento é quente, a gente, por exemplo, a pimenta é o mais quente de todos os temperos. Isso não quer dizer que ele vai fazer mal de alguma maneira. Tá. Então, mesmo, aí, claro, cada caso é um caso, mas dificilmente um tempero natural ele vai sobrecarregar o organismo de alguma maneira. Agora vamos falar daqueles temperos em cubos que a gente encontra no supermercado, aqueles que são compactos. Eles não são bons, né? Por quê? Porque eles têm excesso, primeiro, de gordura, mas depois da pior gordura que tem, mas depois também excesso de sódio, então na forma de conservantes. Sei. Esses conservantes é que fazem especialmente mal para a saúde. Então, quando se você lê o rótulo, a composição desses alimentos, desses temperos, eles têm vários nomes, tracinho sódio ou dessódio. Como eu disse no começo, às vezes o biscoito recheado, que é docinho, ele tem excesso de sódio. Então, o problema de quase tudo que a gente compra pronto é o conservante, o corante, que são à base de sódio. Agora, no caso de cozir esses elementos, não perde as propriedades dele, ou perde? Não, não perdem. Não perdem, não né? perdem. Esses in natura, não, em geral. Não, todos eles, alguns temperos, por exemplo, agora eu vou falar de um alimento que nem está aqui, mas, por exemplo, o tomate. Tomate, todo mundo sabe, as Sim. pessoas é rico em licopeno. Sim. Quanto mais você cozinha o tomate, mais esse licopeno fica disponível. Uhum. Então, é o contrário, não precisa ser natural. Aí, tem temperos que, por exemplo, se você mistura pimenta com açafrão, o efeito antioxidante é mais forte. Aí, se nós formos falar em combinações, o céu é o limite, né? Agora, Infinitas alguns possibilidades. deles a gente consegue cultivar em casa ou é melhor sempre já comprar assim, processado? Nossa, quem consegue cultivar em casa é o presente o do mais céu, é o rico melhor de de todos, todos os não é? mundos, sim. Entendi. Alguns Porque você é o mais consegue, natural possível, sim. não é? Porque você mantém em casa, né? Para quem consegue, salsinha, cebolinha, o coentro. A minha sogra tem açafrão em casa. Que Olha muito só, chique, que bacana, hein? Então, quem tem um pouco mais de espaço pode cultivar em casa. Tá. Solamita, queria agradecer sua presença, parabenizar pelo seu trabalho. Você tem uma instituição? O que é que você... Não, hoje eu trabalho com alimentação. Você trabalha com alimentação? Junto à Plural Bio. Ok. Isso. E
E eu faço também trabalhos voluntários em instituições, mas não tem nada a ver com alimentação. Tá. Tem o contato aqui também, é esse... Tá aparecendo ali no vídeo, né? Eu não consigo enxergar daqui, porque eu também estou ficando velho. Nem eu. Preciso melhorar. A pluralbio.com.br. Obrigado, Isso. ainda bem que eu tenho a voz aqui do diretor na minha orelhinha. Pluralbio.com.br. Esse é o site para encontrar você, não é? Isso mesmo. Solamita, parabéns, viu? Muito Sucesso obrigada. e felicidades. Manda um beijo lá para o seu filho, para sua família. Obrigada. Que dê tudo certo, a gente vai estar rezando por vocês, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Doutora, queria agradecer a sua presença também e que também quero deixar os seus contatos. O site é Sabina Donatelli, está no vídeo. Donadelli. Sabina Donadelli. Quase eu erro de novo. Donadelli.com.br. Isso. O Instagram é @Sabina Donadelli com 2 L's e nutrição, sem acentuação, né? E o Facebook Sabina Donadelli Nutrição também. Tem o e-mail sabina@sabinadonadelli.com.br para quem quiser tirar outras dúvidas Sim, e pode esclarecimentos. escrever. Sim. Pode ser? Olha, obrigado pela presença, foi incrível a participação de vocês que duas, viu? agradeço. Obrigada. Voltem outras vezes, porque é tão bom a Obrigada. gente dar opções para as pessoas, né? Obrigada. Às vezes a gente tem as coisas em casa e não sabe que tem uma riqueza, não é? Olha que coisa maravilhosa. Aliás, quem estuda história sabe que os temperos, inclusive, eram moedas. Você sabe de onde vem a palavra salário? Quem sabe aqui? Você sabe, Abdi? Sabe, Cezinha? De onde vem a palavra salário? É porque antigamente se pagavam os trabalhadores com sal. Por isso, salário. Olha que interessante.